Olá, seja muito bem-vindo ao curso Caminhando com as Estrelas, Espiritualidade que Liberta. Este é um projeto do Auditório da Alma feito para você que está em busca de despertar, em busca de desenvolver-se a cada dia no seu cotidiano, porque é dessa forma que a verdadeira espiritualidade trabalha no seu dia a dia, na sua vivência, no seu cotidiano. Ontem nós tivemos problema com a transmissão ao vivo, hoje ainda também, aqui eu estou sem internet, então eu decidi fazer essa gravação para que você não perdesse, né, esse movimento, e a gente não pode deixar com que isso se perca, né? Então estamos marcados e vamos cumprir de alguma forma. O projeto Auditório da Alma, ele visa o desenvolvimento humano sem fronteiras, ele procura ajudar a todas as pessoas a trabalharem a sua essência, a despertarem a sua essência e a mudar a sua vida a partir do momento que ela muda seus sistemas de crença, sua forma de perceber. Espiritualização, ela tem muito a ver com a sua percepção das coisas. A sua percepção limitada faz com que você tenha uma vida limitada. Só que você é um ser ilimitado. Por ser um ser ilimitado, você precisa enxergar, reconhecer essa infinitude que é você, que habita em você. E esse é o intuito de todo esse trabalho, né, os 30 temas do trabalho do Caminhando com as Estrelas, e você não está aqui por acaso, certamente você foi atraído, porque possivelmente chegou o seu momento. Então, eu desejo que você tenha o maior aproveitamento possível. Antes de começar, eu quero falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho. Eu sou formada em Direito, abandonei a carreira jurídica em 99 e decidi me dedicar à ajuda ao outro, decidi me dedicar ao desenvolvimento das outras pessoas. Então, eu estudei desde terapias holísticas, comecei alguns cursos dentro da área de filosofia e me segui por esse caminho até que eu tive uma experiência muito forte na minha vida e isso me fez ser praticamente convidada, né, para um trabalho, um estudo profundo sobre metafísica, onde eu me formei em metafísica. Depois eu fiz um curso sobre coaching, né, da área de coach, sou coach hoje, e também fiz uma formação em ativismo quântico. Então, tudo isso contribuiu imensamente para essa trajetória longa aí de muitas e muitas horas de atendimento, desde 2000, fazendo esse trabalho publicamente, né? Então, é muito tempo, é muita experiência, que eu tenho um prazer enorme, quem me conhece sabe que eu tenho um prazer enorme em compartilhar, e a gente tem um trabalho gigante, né? Todo o trabalho do Auditório da Alma, 80% é gratuito, a gente responde aos e-mails, a gente tem os inbox, a gente tem vários grupos no Facebook, no WhatsApp, tudo para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Então, você vai realmente usufruir, né, um pouco desse conhecimento que eu trago aí já uma bagagem de muitos anos, e ele foi totalmente desenvolvido para que você consiga, na sua prática, na sua vivência, desenvolver o melhor possível. Peço agora que você preste atenção nos primeiros minutos desse curso, onde existem instruções para o melhor aproveitamento desse curso. Quero que você tenha também um caderno em mãos e um copo d'água, onde você possa beber, né, depois das nossas práticas. Todo início de curso a gente vai fazer a meditação, né? Toda aula a gente tem uma meditação, a gente tem um preparo, uma meditação. Após a meditação, beba sua água. Então, isso faz parte, né, desse procedimento. Depois eu explico melhor, mas é assim que deve ser. Então, vamos prestar atenção agora nesse início, com algumas instruções. E eu quero que você aproveite ao máximo, conte, né, comigo, com as pessoas aqui do auditório, a Adriane, para te ajudar, te auxiliar nessa caminhada, nessa jornada rumo às estrelas, né? E eu acho pertinente, né? Por que Caminhando com as Estrelas? Muita gente às vezes fica, mas por que esse nome, né? Tão diferente? Porque na verdade nós somos estrelas, né? Na verdade nós somos filhos das estrelas. O nosso lugar é o céu. Nosso lugar é para brilhar. Nós viemos aqui para brilhar. Nosso lugar é o céu. E quando você se abre a um trabalho espiritual, exatamente como nós estamos fazendo aqui, onde a sua percepção é despertada, você pode estar com seus pés aqui no chão, na terra, mas você sabe que onde você pisa, por onde você passa, é o céu, porque o reino está dentro de você.
Então, por isso é o curso Caminhando com as Estrelas, porque a espiritualidade que você vai usufruir, que você vai aprender durante essa jornada de 15 aulas, é que vai libertar você da ilusão, da limitação. Você é um ser ilimitado, perfeito, imortal, maravilhoso, né? Tem todas as possibilidades ao seu dispor. Então, vamos caminhar com as estrelas. Vem comigo. Os seres humanos contam uma história absolutamente racional que diz mais ou menos o seguinte: então a fonte é perfeita e eu fui levado aqui para tentar entender como alcançar a perfeição. E a fonte determinou leis para eu aprender. Vou aprendê-las, vou perseverar nelas e vou alcançar a perfeição que a fonte atingiu. Pois bem, nós queremos que vocês compreendam que essa fonte da qual todos falam está sempre dentro de vocês. Não é possível afastar-se dela. Você pode se beliscar e se sentir fisicamente, e não pode beliscar nem sentir a força fisicamente, mas ela está dentro de você e estará sempre dentro de você. E dá para dizer, pela forma como você se sente, e em que nível os seus pensamentos em um determinado momento estão, permitindo ou não a manifestação plena da fonte dentro de você. Pensamento dos Abrams. Todo início de aula, nós escolheremos um pensamento para preparar o seu pensamento, né? Um pensamento, uma fala, para preparar o terreno, né? Preparar o seu coração para esse trabalho. A primeira parte dessa fala dos Abrams é a fala de que, como todo mundo pensa, né? Que nós provimos da fonte, que nós fomos jogados aqui para buscar de alguma forma esse crescimento e que a gente tem que trabalhar muito e que a gente tem que evoluir muito e que a gente tem que um dia a gente vai alcançar essa fonte. E os Abrams, né, mostram que é quase uma loucura isso, porque na verdade a fonte ela continua dentro de você. A fonte ela continua presente em você. Então, como você sente essa fonte? O que você faz para perceber, melhorar a sua percepção dessa fonte que habita dentro de você? Veja bem, a gente não foi educado para tocar, sentir, perceber essa fonte. A gente foi educado para achar que nós fomos expulsos, né? Para achar que nós estamos separados. E não é nada disso. Vamos nos aprofundar nesse assunto, mas agora nós vamos fazer uma meditação. Então eu peço que você respire, sente-se confortavelmente, procure ficar com a coluna reta, desligue o seu celular. E eu peço que você comece, nesse momento, a respirar. Respire, como se você estivesse levando o ar lá para os seus pés. Na hora que você inspira, você joga esse ar lá para os seus pés. E na hora que você expira, você libera num todo todas essas tensões, toxinas e bloqueios que porventura estejam no seu corpo, em decorrência de
do seu dia, da agitação do seu dia, das coisas que você tem que resolver. Nesse momento você só respira. Nesse momento você se entrega apenas a essa respiração. Inspire profundo e calmamente, solte o ar devagar, deixando esse ar fluir naturalmente para fora do seu corpo. Neste momento você só se detém a respirar, prestando atenção em você, no seu corpo, em como você se sente agora. Nesse momento não há nada mais importante que a sua respiração. E preste atenção nessa respiração. Comece a perceber uma energia que se movimenta em onda pelo seu corpo, dentro do seu corpo, abaixo dessa parte física, a parte interior dessa parte física. Você começa a sentir uma onda de energia. Essa onda de energia é uma onda de energia que alimenta bilhões de células no seu corpo. Ela mantém todos os sistemas do seu corpo em perfeita ordem. Todos os sistemas estão agora se comunicando harmonicamente, porque essa energia está sendo percebida e você está permitindo que ela flua. Todo o sistema de comunicação interno, através do seu sistema circulatório e do seu sistema nervoso, estão agora entrando em perfeita harmonia. E com todos esses sistemas funcionando perfeita e harmonicamente, eu quero que você vá ao centro da sua consciência. Seja lá onde for o centro da sua consciência. Se você ainda não souber, pergunte ao seu sistema interior: onde é o centro da minha consciência? E é nesse lugar que você se coloca nesse instante. Neste lugar, no centro da sua consciência, você se torna agora o observador de si mesmo. Mesmo que alguns pensamentos venham nesse momento assaltar a sua atenção, você apenas repete: agora não, pois eu estou no centro da minha consciência. Aqui você pode ser exatamente quem você é. Nesse perfeito instante, você se permite ser no centro da sua consciência. Perceba como você se sente. Perceba alguma sensação e apenas permita essa sensação de acontecer. Neste momento, sinta as seguintes palavras: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Sinta essas palavras em seu coração. Eu e o Pai, o todo, a fonte, a divindade,
o mais puro amor. Somos um. Eu e o Pai somos um. Neste estado de silêncio e equilíbrio, imagine seu corpo completamente tomado por uma luz dourada. E essa luz dourada se expande por todo o ambiente onde você se encontra e viaja para fora do ambiente onde você se encontra, se conectando a todas as pessoas presentes neste exercício, neste curso, nesta jornada, como caminhantes das estrelas. Todas as pessoas agora são beneficiadas por esse estado de equilíbrio, de unidade, de amor. E quando você consegue sentir o retorno cíclico desta energia em você, em todo esse grupo, nós agora vamos emitir essa energia da unidade, desse sentimento a todos os seres no nosso planeta. Todos os seres, neste momento, se beneficiam da sua percepção da unidade. Você apenas se entrega a essa onda de amor, de conexão e de percepção de que todos somos um com o Pai. Nesse estado de harmonia, nesse estado de paz, eu quero que você volte agora a perceber o seu corpo, a sentir o seu corpo, a mexer os pés, as mãos, a inspirar com consciência, trazendo de volta a consciência objetiva, a consciência material ao seu corpo físico, a quem você é, ou pelo menos a parte de você que é perceptível nesta dimensão onde nós estamos. Retorne suave e calmamente nesse trabalho de meditação autoapreciativa. Nós não fazemos o caminho de retorno porque nós precisamos que essa energia se mantenha alinhada. E agora você vai retornando suave e calmamente, mexendo suas mãos, seus pés, e retornando a este trabalho, a essa consciência, ao lugar onde nós estamos. Pegue o seu copo d'água, beba um pouco de água e vamos retornar ao nosso estudo. Se você tiver acontecido de você ter alguma impressão muito forte, você pode anotar no seu caderno. E vamos dar sequência ao nosso estudo. Primeira etapa dessa aula, o reino dos céus dentro de vós. Religião versus espiritualidade. E eu quero fazer uma
Eu quero deixar claro que nós não estamos aqui para falar mal de religião nenhuma, nós estamos aqui apenas falando do conceito, qual é a diferença, né, de religião e de espiritualidade, na verdade, né? A religião, ela prega que o homem, né, vive separado, né, dessa fonte, tanto que religião vem de religare, religar o homem a alguma coisa, mas o fato é que nunca estivemos desligados, essa fonte sempre permaneceu presente conosco. A nossa percepção é que foi limitada, e ela acaba sendo cada vez mais limitada pelos sistemas de crença, pelos dogmas que muitas religiões ainda apregoam, né? Tanto que, por mais que se fale de amor, que se fale de Deus, que se fale de ensinamentos bíblicos ou de outros livros sagrados, a gente vê muitos aí matando, agredindo, a gente vê muita intolerância, então, quer dizer, e pessoas da própria religião fazendo isso. Então, o que acontece, né? Não digo que todas as pessoas que estão ali fazem isso, mas que trabalho é esse que não transforma, né? Que pelo menos não trouxe uma transformação interna, uma compreensão, aquilo que deveria unir, que deveria congregar, que deveria unificar, criando separação. Então, este não é o sentido. A espiritualidade já tem uma outra visão. A espiritualidade, ela reconhece essa conexão e ela trabalha para a sua expansão da percepção. E aí eu quero fazer um parêntese aqui sobre isso, porque eu quero diferenciar para você quando eu falo expansão da percepção e consciência. Você vai ouvir muita gente da área espiritualista falar, expandir a consciência. Isso é mentira. Porque, na verdade, a consciência, ela é una, ela já é expandida, ela já é perfeita. Ela já preenche todos os espaços, né? A física quântica nos mostra isso. E o que a gente tem que expandir? A nossa consciência? Não, é a nossa percepção. Aquilo que você acredita como sendo uma consciência, que eu chamo de consciência objetiva, que está vinculada ao ego, na verdade a percepção que você tem. Você percebe o mundo através das suas crenças, através daquilo que você foi educado a perceber. Se você foi educado a achar que você foi punido, que você foi castigado, que você foi expulso de algum lugar, que você tem que sofrer muito para ser feliz um dia, que você só vai alcançar felicidade em outra dimensão, em outro mundo, depois da morte, é exatamente isso que vai acontecer. Porque a sua percepção assim diz. Então a espiritualidade, ela na verdade conduz a sua visão, né, a uma percepção cada vez mais expandida. A gente ainda não tem a percepção da totalidade, do infinito. Como você percebe o infinito em você? Como você sente e vivencia o infinito em você? Você precisa expandir a percepção para entender. Princípios como onipotência, onipresença, onisciência, que a gente vai ver nessa aula de hoje, quer dizer, para você compreender, você precisa ter uma percepção diferenciada. E às vezes a percepção dogmática, ela te deixa presa realmente numa caixa. Não faz com que você reflita. E todo conhecimento, por incrível que pareça, muito conhecimento verdadeiramente espiritual, estão ensinados, estão impressos nos livros sagrados. Não só na Bíblia, em vários. Mas as interpretações limitadas, né, as percepções ainda não expandidas, elas enxergam, fazem traduções literais e não alcançam a essência, que a verdade que vem, né, de acordo com a espiritualidade, ela está ali ensinando. E é o que a gente vai hoje falar, né? A gente, você pode até não concordar, eu falei no início que eu gostaria muito que você deixasse a sua bagagem, né? E isso é muito importante para ter aproveitamento. Então, antes do seu ego aí gritar, querer me bater, né? Ou ficar aí chateado, se abra, diz assim, se for realmente assim. E a minha proposta para você é que você experimente, né? Eu decidi experimentar. Foi uma pessoa criada em diversas religiões, né? Porque meus pais buscavam, ou às vezes não buscavam, mas achavam que por eu gostar, eles me levavam. E aí eu fui conhecendo diversas religiões, passei por diversas, eu bati em muitas portas. E para descobrir que tudo que eu buscava estava aqui dentro, e que eu precisava encontrar uma forma de acessar.
E isso é um caminho, gente, que não é assim, acessei, pronto, sei tudo, agora eu me iluminei, e não é assim. É um caminho constante. O universo não está parado. Nada no universo está estagnado. Tudo no universo está em pleno movimento e expansão. E por que você, enquanto ser espiritual, acredita que vai adentrar as portas do reino e está tudo certo? Ótimo, pode me mandar as uvas, que agora eu já estou no paraíso. Não é bem assim. Vamos dizer assim, a gente se encanta com a evolução, a gente se encanta com a passagem, né, de níveis, vamos botar assim, tá? E isso é maravilhoso. A jornada é muito linda, a jornada é mágica. E quando eu falo mágica, não é no sentido de mais pobre, né, da coisa. É mágico no sentido de encantador, de apreciativo, sabe? De transformador, de belo. É como você apreciar uma arte sendo executada. É lindo, né? Então, comecem a refletir sobre isso. É na descoberta e na vivência da consciência infinita que se deve ajustar as frequências da mente e do coração. Então, quando você descobre um reino dentro de você, quando você experimenta esse reino dentro de você, você começa a alinhar verdadeiramente o caminho do coração e da mente. A gente vem num processo, e eu vou falar disso aqui agora, né, no outro curso, possivelmente na última versão eu não falei, mas a gente vai crescendo, expandindo conhecimento, entendimento, e o caminho do coração é a forma de você alinhar realmente a mente. A gente acha que se você tiver muito conhecimento, intelectual principalmente, você alimentar a sua mente, você despertar alguma coisa na sua mente, você acha que você vai transcender. E na verdade todo o caminho evolutivo, espiritual e de desenvolvimento em alinhamento com as fontes divinas, elas começam no coração. E essa é a grande chave, né? Então como você pode sentir esse reino dentro de você? Se você começar a não é querer ver o reino, porque quando você fala, eu quero ver o reino, você está falando da sua mente. E você está falando dos seus sentidos, eu quero ver. Quando você fala, eu quero sentir o reino dos céus dentro de mim, alguma coisa dentro de você começa a acontecer. E aí eu convido você a experimentar. A gente vai falar mais sobre isso. O reino dos céus dentro de vós. Você acredita que está fora de você? Que fica em um lugar distante ou em outra dimensão? Quem falou sobre o reino dentro de nós, né, dentro da nossa essência, foi Cristo. Ele falou disso na Bíblia. E por que a gente vive em busca de um reino fora de nós? Você acredita que está fora de você? Você acredita que isso fica distante, em outra dimensão? Você ainda acredita que você foi expulso desse reino? E eu faço essas perguntas para que você reflita. Cristo disse, ele não disse, o reino dos céus estará dentro de vós quando, ele não criou condições. Ele não disse que o reino dos céus esteve dentro de você em algum momento antes do pecado, antes da queda de Eva, sei lá o quê. Ele não disse isso, ele disse o reino dos céus dentro de vós. Está dentro de vós. Está, agora, nesse instante. Então, se você acredita que ele está fora de você, em algum lugar, em alguma dimensão, ou quando você morrer, que você for para o céu ou vai para o inferno, não sei. Se você acredita nisso, eu gostaria que você se abrisse a pensar diferente. Você pode pensar diferente disso? Vamos pensar comigo. Se você já sentiu o reino dentro de você, o que mudou em sua vida? Se você viveu ainda em busca de um reino fora de você, você não encontrou nada, você continua buscando, você está preso no labirinto, que é uma armadilha do seu ego. Então, para iniciar esse trabalho, é uma viagem ao centro do seu ser. Então, a proposta, e eu quero que você anote no seu caderno, é: como eu posso experimentar o reino dos céus dentro de mim agora? Eu quero que você feche os olhos, e a gente vai fazer isso por 1 minuto.
Feche os olhos, preste atenção no seu coração e repita comigo. Como eu posso experimentar o reino dos céus dentro de mim agora? Como eu posso experimentar o reino dos céus dentro de mim agora? Essa pergunta vai ter uma resposta em algum momento e eu desejo que você faça essa pergunta todos os dias, antes de dormir e ao acordar. Respire profundamente, se coloque no centro da sua consciência e faça essa pergunta. Em algum momento você vai obter resposta. E agora eu quero que você abra os olhos, nós vamos dar continuidade aqui. Onde se encontra o reino dos céus dentro de nós? Em que parte está? Será que está num corpo? Se estiver num corpo, você vai ter que concordar que ele vai desaparecer com a sua morte, com a morte desse corpo. Então não faz sentido. Algumas reflexões. O reino dos céus é infinito, portanto, só se comunica e é percebido pelo infinito. O que há de infinito no ser humano? O que há de infinito dentro de você? O que é infinito em você? Já parou para refletir sobre isso? Pode tomar nota no seu caderno e responder. O que há de infinito no ser humano e o que há de infinito dentro de você? Se você respondeu a consciência, você acertou. A consciência é infinita. E você está imerso nessa consciência. Você está dentro dessa consciência. Você vive essa consciência infinita. A consciência infinita é aquela que independe do ego. A consciência egóica é limitada aos sentidos, se agarrando às emoções negativas e crenças limitantes. E a isso nós podemos chamar de sistemas de crenças. Então, a nossa percepção dessa infinitude, ela é muito limitada de acordo com as nossas crenças. E à medida que a gente trabalha para a expansão dessa percepção, a gente vai tocando essa consciência infinita com o infinito, né? Ela vive dentro de nós, ela está dentro e fora. Nós estamos imersos dentro dela. E quando eu abro a minha percepção, quando eu começo a expandir a minha percepção, eu vou sentindo, eu vou tocando, eu vou compreendendo essa consciência infinita. E eu vou me libertando dos sistemas de crença. O meu medo desse oculto, que o meu ego me trouxe, né, escravizado aí há muitos anos, ele já não me toca mais. Porque eu entendo que a consciência preenche tudo, eu entendo que essa consciência que é amor, que é espírito, que é a mente superior, a mente suprema, preenche tudo, não há espaço para mais nada. Então não há razão para eu sentir medo, não há razão para eu viver dentro desse sistema de crenças limitadas e limitantes. Observe essa imagem. Se eu pedisse para você ir além dessa galáxia, ir além dessas estrelas, dessas constelações, será que você conseguiria ir? Será que você conseguiria me descrever o que você vê? Eu tenho certeza que sim. E acredite, esse é o método de muitos cientistas, que muitos cientistas utilizam para descobrir novos planetas, novas estrelas, novas galáxias. Eles simplesmente têm uma intuição de direcionar. Na verdade, eles têm uma visão, eles, né, se projetam naquela direção no céu, vão além, e aí tem aquela ideia de que ali tem alguma coisa. Então eles direcionam o telescópio para aquela direção, né, para aquele ponto onde eles tinham imaginado, e ficam ali observando. E acreditem, eles encontram algumas coisas. E eu te pergunto, eles foram até o espaço? Fisicamente falando? Não. E como que eles descobriram isso? Como que eles chegaram lá?
Porque simplesmente na consciência nós somos ilimitados. Nós podemos ir e vir com liberdade. Só que a gente não experimenta isso, porque a gente tem medo, porque a gente acha que o espírito tem que sair do corpo, e na verdade o espírito nem está no corpo, né? O corpo que está no espírito. O corpo é muito pouco do que você realmente é. O corpo é quase nada do que você é. Aqui dentro não cabe, dentro do corpo físico não cabe a infinitude do espírito, porque você, o seu corpo faz parte dessa infinitude espiritual, dessa consciência totalitária. A princípio isso pode ser chocante, tá? Mas com o tempo você vai começar a entender o que eu quero dizer. O que você enxergou quando você imaginou esse mundo além? Você pode imaginar qualquer coisa. E se você fizesse isso para as situações do seu cotidiano, da sua vida? Se você imaginasse em situações... Se vocês pararem para refletir, fazemos isso, né? Algumas situações que nós vivenciamos no passado, que foram um pouco tristes, a gente fica repetindo esses fatos na nossa mente e a gente continua mantendo ele vivo no presente. E a gente acaba atraindo as situações de acordo com esses programas, né? Que a gente criou. E você pode criar novos programas, você pode seguir numa direção. Eu usei o exemplo do espaço, mas você pode fazer qualquer outra coisa. Todas as grandes invenções, elas surgiram através de sonhos, elas surgiram através de imaginações. Surgiram através de práticas como a que a gente fez, você visualizar, imaginar alguma coisa que não existe, captar ali a imagem de alguma coisa e trazer para o real. Então isso é possível. Isso é plenamente possível. Agora imagine criar o hábito de explorar a sua consciência infinita. Você já pensou nisso? Como que você poderia explorar a consciência infinita que você vive, que você respira, que você está? A gente fica achando, né, pelas nossas crenças, que a gente não pode muito, que as coisas são muito difíceis para nós, que a gente não é merecedor, que as coisas vêm para a gente com muito sacrifício, tem que vir com muito sacrifício. E de repente você descobre que o reino dos céus está dentro de vós. Que a fonte, ela já está em você. Que tudo que você busca já está dentro de você. Dentro do infinito que você é. Não do seu corpo físico, dentro da sua consciência. E você vai ter muito ou pouco de acordo com a sua percepção. O que você faria? Quais seriam as suas atitudes, as suas ações? Crie o hábito de explorar a sua consciência infinita, as possibilidades infinitas que essa consciência te entrega desde sempre. Unidade e não dualidade. É o segundo tema de aula. A simplicidade dos princípios do reino dos céus é combatida pelo ego. A situação é assim, é tão simples. A prática é muito simples, ela exige o cotidiano, ela exige vamos dizer assim, um ajuste muito pequeno. O querer ver, o querer sentir, mas o ego combate como sendo perigoso, ele combate resistindo, ele combate dizendo, essa menina está falando bobagem, isso que ela está falando não condiz com o ensinamento do filósofo não sei aonde, e isso daí está contrário ao que realmente a física não sei de onde fala. O ego vai começar a combater, ele vai começar a criar empecilhos, problemas. E por que ele faz isso? Porque ele tem medo. Ele vivencia, ele é construído para vivenciar o mundo dos 5 sentidos. O reino deles é o mundo dos 5 sentidos. E como é o reino onde os 5 sentidos não existem? Como é o reino onde só prevalece o sentido da espiritualidade, o sentido da intuição? Como é isso? Ver além, sentir além? Como é?
onde todas as informações estão presentes, aonde você pega o que você quiser. É tão simples e o ego combate. O ego diz para você que você tem que ter anos de estudo e que você tem que ir no mais alto monte e que você tem que se retirar no mosteiro por 500 milhões de anos e que você tem que vir e reencarnar 500 milhões de vidas para poder chegar a isso. E não precisa de nada disso. É simples, desde que você assim acredite, desde que você assim aceite. A consciência infinita se baseia em princípios espirituais e sua linguagem é simbólica e sutil. O que isso quer dizer? Ela é infinita, ela segue a ordem, né, de princípios espirituais que muitas vezes a gente não conhece, apesar de sofrer suas influências, a viver sob sua influência. E a sua linguagem é simbólica, nem sempre é por uma fala, às vezes é por uma sensação, às vezes é por uma imagem, né? Símbolos arquetípicos, sonhos estranhos, sensações, né, de situações, né? Você às vezes está num estado de meditação e você tem uma sensação de alívio. A consciência infinita está ali mantendo contato com você. E isso é maravilhoso, mas alguém vai dizer, não, isso é uma ilusão, porque você tem que entrar em alfa, ômega, beta, sei lá, você tem que transcender, você tem que levitar para dizer que você alcançou. Nada disso. Não é necessário nada disso. É muito mais um estado de honestidade com o que você percebe, e aí você deixa essa onda fluir, é como surfar. É meio assim. A onda vem, e aí o ego diz, cara, não vai dar. Não vai, você vai se machucar, você vai se arrebentar. E você tá ali com a prancha na mão e a onda tá ali vindo. Aí o ego diz, não vai, não vai. Você fura a onda e deixa a onda passar. E o ego todas as vezes vai dizer isso. Você entrou no mar para quê? Se não foi para se divertir? Se não foi para surfar? Até um dia que você toma coragem e resolve dizer ao ego assim, olha, eu vou experimentar descer uma onda. E aí você pega a sua prancha, pega a onda no momento certo e você desce. Lindo, confiante, maravilhoso lá, até a praia. Você é conduzido, né, com leveza, com beleza, com diversão, com muita alegria, ao ponto certo, seguro na areia. É simples assim, mas o ego diz que é perigoso, o ego diz que exige muito. A exigência que realmente, o esforço que nós realmente fazemos, a exigência, né, desse caminho, é realmente a gente abrir mão do nosso sistema de crenças. Eu acho que esse é o maior de todos os desafios. Porque às vezes a gente vem, né, com a educação que a gente recebe de casa, educação religiosa, e a gente fica em dúvida, a gente fica confuso, a gente acha que não é esse o caminho, mas na verdade quando você está lidando com um ensinamento puramente espiritual, ele vai te dar a chave de todos os conceitos, ou pelo menos ensinamentos religiosos. Você começa a olhar os ensinamentos e ver um sentido que talvez a própria pessoa não perceba. Tá? Você começa a ter essa percepção. Quando o ensinamento é realmente espiritual, você vê a verdade, você vê a essência da mente infinita, da consciência infinita, manifesta naquelas palavras. Mesmo que as pessoas que estejam praticando e vivendo aquela religião ainda não tenham percebido isso. Isso é fantástico. O reino dos céus é sustentado por uma única força, um único poder e uma única presença. E você pode chamar de Deus, de divindade, de fonte, de princípio, de substância. Essa consciência infinita, esse Deus, essa divindade, essa fonte, esse princípio, essa substância, esse grande espírito, esse amor, preenche todos os espaços. Não há espaço para mais nada. Você acha que existe espaço para outro poder ou outra força neste reino? Você acha que existe espaço para outra consciência, senão a consciência divina neste reino? Existe algum lugar físico, mental,
espiritual, interdimensional, interespacial, onde a presença divina não esteja? Se você acredita, né, que existe outra força, então você está acreditando em dualidade. Você ainda não entendeu a onisciência, a onipresença, a onipotência. Onipotência é todo e único poder. Se é todo e único poder, não há outro poder contrário. Isso é dualidade, dualidade é ego. Quando você ajusta a sua percepção a isso, a esse sentido da unidade, a esse único poder, aí sim você vai ver essa força atuando na sua vida. Joel Goldsmith é um metafísico, né, um dos metafísicos mais modernos, né, mais recentes, mas de uma sabedoria fantástica. Assim, eu gosto muito do trabalho de Joel, estudo muito o trabalho dele, e eu quero que você compreenda esse sentido de único poder, de única potência, que preencha tudo no universo, através dessa frase dele. Só a nossa crença em duas vidas, a de Deus e a nossa, nos sujeita ao medo de perder essa última. Entretanto, no momento em que acabamos de vez com a ideia de uma vida isolada de Deus, adentramos a imortalidade e a eternidade aqui mesmo na Terra. Essa é uma percepção expandida da unidade, da única presença, da onipotência, todo poder, da onipresença, toda presença, está em todos, né, em todos os lugares, da onisciência, todo conhecimento. E Mary Baker Eddy, que foi, né, a mentora da parte de metafísica, ela dizia ainda, falava-se oniação, que é a única ação atuando em todo o movimento no universo. Cada célula do seu corpo que está fazendo troca aí, cada estrela que está nascendo, morrendo, cada galáxia se expandindo, essa é a ação dessa força única acontecendo. Oni ativa, oni ação, toda ação. Ter isso como base de percepção, de conhecimento, de entendimento, se você sentir só isso, você já vai estar se alinhando aí a uma força que você nunca experimentou. Se você quiser refletir sobre isso, será maravilhoso para você. Essa frase de Atos, né, 17:28, lá na Bíblia, ele diz assim: nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele, nessa fonte, nesse Deus, nessa força, nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu não vivo separado dele, dessa fonte. É impossível. Eu vivo nela. Eu me movo dentro dessa fonte. Eu existo porque eu estou dentro dessa fonte. Reflita sobre isso. Sinta a força dessas palavras. E pratique, né? Pratique. Como podemos acreditar que somos melhores, piores, mais especiais, sortudos, preferidos ou excluídos? De toda forma de vida, né? De toda consciência, de todo ser. Se todos somos um, não existe diferença. Todos nós estamos imersos nessa fonte. Todos nós estamos vivendo nessa fonte. Cada um no seu nível de percepção. Cada um no seu ponto de percepção. Não há erro. Não há problema se o outro diverge do que você acredita. Ele não tem que ser morto por isso. Se o outro não entende o que você está falando, ele não tem que ser agredido por isso. Ele não tem que ser condenado por isso. É uma questão de percepção. O nível de percepção dele é diferente do seu. Não está superior nem inferior. Só é diferente. E tudo bem. Continuamos vivendo, continuamos submersos, imersos no amor. Submersos não, imersos no amor. Continuamos vivendo essa força sob, né, envolvidos e totalmente conectados a essa força. Quando é dito que não há diferenças
estamos falando sobre espiritualidade e não da forma como manifestamos o impulso da vida divina aqui. Porque quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de unidade, de conexão, de movimento de expansão. Nós estamos falando que a vida, ela surge e ela continua expandindo, como uma onda que continua acontecendo. Ela não está inerte. A religião diz que ela está inerte, que você vai encontrar um paraíso em algum momento, vai para o céu e lá você vai ficar usufruindo, fazendo nada. Não é bem assim. Né? Esse lá também não existe. O lá é aqui agora. A sua eternidade está aqui agora. Você só despertou por alguns segundos dessa eternidade nesse pedacinho de vida aqui, né? Tomou a forma física. Daqui a pouco essa forma física se dilui e você continua, porque a vida é eterna. Ah, porque eu vou para algum lugar? Não, a sua consciência ela é infinita, ela se conecta. Ela pode até se juntar em algum momento e formar outro corpo. Mas, quem sabe, né? Como isso se dá? A nossa essência sabe, basta. Não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar aqui, com a percepção que eu tenho do que eu sou, com a percepção que eu tenho do que eu vim fazer aqui. Há diversidade de forma, mas o reino dentro da nossa consciência é único e perfeito. Somos filhos de Deus, feitos sua imagem e semelhança. O que em você é a imagem e semelhança desse Pai? Se ele se essa fonte ela é perfeita, plena, infinita, onisciente, onipotente, onipresente, você é feito imagem e semelhança, então em que você experimenta essa imagem e semelhança? O que em você é essa imagem e semelhança? Se nós imaginamos um Deus com uma forma humana, ou seja, um Deus antropomorfo, vamos sendo conduzidos ao erro. Seguindo esse raciocínio, teríamos diversidade de deuses, porque todos nós somos diferentes. Se eu acreditar que é o meu corpo físico que é a imagem e semelhança desse Pai, dessa fonte, eu vou dizer que são vários deuses, porque existem pessoas de todos os tipos, de todas as formas. E o que dizer das pessoas com deficiência? Será que elas foram feitas à imagem e semelhança do Pai, um Deus com defeito? Não. Quando nós entendemos essa frase de somos imagem e semelhança do Pai, não estamos falando do físico. Nós estamos falando de algo imaterial. E o que seria esse algo material? O que é infinito em você? O Deus que você imagina, será que tem forma? Seu Deus tem forma? Vive de barba branca, sentado em algum lugar, esperando o momento certo para te castigar? Essa foi a imagem que foi passada aí durante séculos, né? A ideia de separação, a ideia de inferioridade, de não merecimento, a ideia de pecador, que está sendo punido. Será que seu Deus ainda tem forma? Você foi criado imagem e semelhança da fonte eterna, imortal, infinita, e que é onipotente, onipresente e onisciente. Pergunta: o que em você é semelhante ao Pai? O que em você é imortal e infinito? Descubra essa resposta. A divindade, ela é onisciente. É todo e única consciência. Nossa consciência infinita é a emanação eterna dessa consciência. O que há de infinito em você é a consciência infinita. E quando você se abre a perceber, quando você busca transcender os 5 sentidos, que são reino do ego, domínio do ego, você toca essa consciência e você percebe o que é em você semelhança ao Pai. O que é semelhante ao Pai. Então, tudo o que ansiamos entender, saber, descobrir ou perceber já está perfeitamente presente em nossa consciência infinita. E talvez agora você consiga entender quando Cristo dizia: meu reino não é deste mundo. Ele não estava falando do corpo físico, ele não estava falando da condição física, ele estava falando dessa consciência infinita, onde estamos todos submersos.
Tudo o que concebemos veio do campo de possibilidades infinitas, ou o mundo das ideias de Platão, também é um outro nome para isso. E essa ponte de comunicação vem através de sonhos, de insights. Então, quando nós desligamos um pouco do ego, né, quando a gente desliga, que é a hora que a gente está dormindo, desliga um pouquinho do ego, esse sistema interno ele começa a mandar informações para você. Se você solicitar isso para o seu sistema, ele vai te dar as respostas. Você precisa aprender a fazer essa solicitação. A divindade é onipotente, é único e todo o poder. O que isso significa? É o único poder acontecendo. Não existe outro poder. Ninguém pode ter mais poder do que a fonte. Isso não existe. Isso não é real. É ilusão. E você precisa aprender a reconhecer que só existe um poder acontecendo. Um poder governando tudo. Eu sei que é difícil, porque quando a gente olha para as questões físicas, né, mas quando a gente fala do físico, a gente está falando dos 5 sentidos, a gente está falando do ego. Esse é um curso para trabalhar a espiritualidade. Você vai abrir a sua percepção para o reino que não é deste mundo. E aí, quando você sabe que o que governa realmente é esse reino que não é deste mundo, o mundo físico passa a ser apenas um reflexo. E aí você vê coisas assim que, para as pessoas que não têm essa compreensão, vão dizer, é milagre, é impossível. Como aconteceu quando a minha filha se curou de um tumor. Completamente, sem nenhuma incursão cirúrgica. O tumor desapareceu. E tantas outras pessoas que eu vi se curar, né, dentro desse trabalho que eu faço aí ao longo dos anos. Simplesmente porque você escolhe de onde você quer olhar o mundo. Pela ótica e percepção dos 5 sentidos, que te trouxe até aqui, ou por essa ótica do mundo infinito? De onde você quer olhar, né? Para onde você quer onde você quer se colocar e trabalhar a partir desse ponto. Pergunta: a quem atribuímos poder quando nós adoecemos? A um micróbio, a um vírus, a uma bactéria? Será que isso realmente tem poder sobre você? A gente tem histórias, né? Tem uma história que eu li, um relato que foi bastante interessante, de uma freira que cuidava de aidéticos. E era muito interessante, era uma pessoa muito dedicada, e um desses aidéticos se apaixonou por ela. E ele queria muito que ela ficasse com ele. E ela dizia, mas eu não posso, né? Isso não faz parte, né? A dedicação dela era a religião, né? Ela se dedicava ali totalmente à ajuda aos outros, mas dentro dos segmentos ali da religião. O doente, com raiva, pegou uma seringa com sangue dele e injetou nela. Ele falou, você não quer ficar comigo porque eu sou doente, porque eu sou aidético, então você vai virar aidética também, porque aí você vai querer ficar comigo. E acreditem, ela não foi infectada pelo vírus. Por quê? Porque ela tinha o reconhecimento desse poder único. Ela sabia que nenhum vírus tem o poder. Pode parecer louco isso, mas eu consigo ver, já testemunhei muitos e muitos casos, tá? Muitos casos mesmo, de pessoas que se curaram, apenas corrigindo essa percepção. Então, né, a quem nós estamos atribuindo poder diante dos desafios da nossa vida? E quando temos algum problema, né, a quem nós atribuímos esse poder? As pessoas, as situações, as circunstâncias, a feitiços, inveja, olho grande, e por aí vai, é uma gama de coisas, né? Nada disso tem poder realmente. E a gente acredita que tenha, porque o nosso sistema de crenças foi condicionado a acreditar que sim. E se o nosso sistema de crença acredita que sim, você vai sofrer consequências disso. Por quê? Porque aquilo que você acredita, que você sente que é verdadeiro, é o que se manifesta. E isso reforça ainda mais a sua crença, isso vai ficando cada vez mais poderoso. E aí fica quase impossível romper isso. Mas se você quer
dar um salto, você quer mudar um pouco, você quer ter mais equilíbrio, né, e paz em você, procure pensar de uma forma diferente. Só existe um único poder, que é todo poder. E este poder está imanente em você agora, através do reino dos céus. Cristo dizia: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que você está fazendo? A sua base é o reino dos céus ou o reino limitado do ego? Vamos mudar essa base. Essa é a proposta, né, desse curso, pelo menos fazer com que você comece, né, nessa jornada. Esse poder não gera orgulho ou egoísmo, pois é o poder do saber do ser. É o poder de experimentar a unidade divina dentro de si mesmo. Então, quando você desperta isso dentro de você, não é que você vai ficar mais que ninguém, muito pelo contrário. É onde você se conecta a todas as pessoas. É onde você verdadeiramente entende a unidade, essa percepção, essa harmonia. E é maravilhoso. Lembre-se, né, de exercitar essa semana, né? Eu e o Pai somos um. Então, ele não disse nós seríamos, ele nem disse não, nem fomos, né? Ele não diz nem que seríamos ou nem que fomos, ou que um dia seremos. Nós somos agora. Então, como que nós podemos nos sentir separados dessa unidade? Isso precisa ser cultivado dentro de você, para que você comece a despertar, para que você comece a expandir a sua percepção. A consciência dessa imanência divina é suscetível de muitos graus. E quanto mais alto for o grau de consciência dessa divina imanência no homem, mais interna e nítida é a experiência que o homem tem de Deus e, portanto, de si mesmo. Quem conhece a Deus, conhece a si mesmo, porque o seu verdadeiro eu é Deus nele. Huberto Rodin, né? Nosso filósofo aí, maravilhoso. Então, se você expande essa percepção, você começa a sentir essa realidade dentro de você. Essa experiência fica real para você. Agora você precisa decidir se você quer realmente abrir para esse caminho ou não. Outra pergunta para que você reflita. Se você não tivesse mais que acreditar em dois poderes e pudesse seguir pelo caminho da unidade, o que você faria ou realizaria em sua vida? Sem a crença de que pudesse dar errado. Se você soubesse que não vai dar errado, o que você iria fazer? Quais seriam as suas... Qual a sua atitude, né? Qual a sua escolha? Escreva isso no papel. A onipresença divina. Deus é a única presença a preencher a mente, o coração, o espírito, a sala onde você está, o lugar onde você caminha, onde você vive. Deus é a única presença a preencher todos os espaços, a sua geladeira, a sua conta bancária, relacionamentos, seu corpo e sua vida. Reconhecer essa presença em todos os momentos nos coloca em alinhamento com essa presença, com essa fonte. E a gente não vê mais manifestações que a gente classificava como negativa antes. A gente realmente entra e caminha no céu, né? Literalmente a gente caminha no reino. É maravilhoso. Quantas e quantas vezes as pessoas que tinham alguma intenção de assalto, alguma coisa assim, desistiram. Porque quando você vive nessa presença, essas pessoas são extremamente envolvidas nesse campo magnético e elas desistem, elas esquecem. Elas se derretem, literalmente, elas derretem, elas desmancham. E é bem interessante essa experiência, né? Quanto mais você vai tendo a percepção, você vai tendo esse sentido, essa sensação, mais isso vai ficando nítido realmente para você. Pergunta: se Deus é a única presença a preencher tudo e todos, onde está o perigo, a carência e a falta? Se Deus preenche tudo e todos, onde está o perigo, a carência e a falta? Então você vê que perigo, carência e falta é uma forma de percepção limitada do ego.
E a gente precisa transcender isso. Quando nós nos colocamos na presença que preenche a tudo, qualquer perigo, qualquer carência, qualquer falta, deixam de ser, deixam de existir. Você tem a mudança instantânea da situação. Importante. Durante a semana, anote em seu caderno as respostas, sonhos e insights. Todas as perguntas presentes nessa aula precisam ser respondidas nesse caderno. Procure escrever, preste atenção nos seus sonhos e faça o exercício, né, de primeiro reconhecer eu e o Pai somos um, e a segunda pergunta é o que eu posso fazer para sentir o reino dentro de mim. Para o máximo aproveitamento deste curso, eu quero que você conheça a nossa apostila, tá? Essa apostila, ela tem mais alguns temas, a gente vai apresentar aqui 30 temas durante essas 15 aulas, né? As aulas são gratuitas, vão ficar disponíveis, cada aula vai ficar disponível durante 7 dias, né, no YouTube. E você tem a apostila. O que você vai encontrar nessa apostila? Você vai encontrar um conteúdo mais aprofundado, com mais ensinamentos, com mais informações. Você vai encontrar exercícios ainda mais pontuais, exercícios mais intensos. Você vai encontrar indicação de alguns vídeos para ajudar você nesse processo, nesse entendimento, algumas meditações. Então, assim, é muito interessante. O conteúdo dessa apostila, ela pode ajudar você verdadeiramente a aprofundar ainda mais nesse conceito, nesse entendimento. É bom para quem, né, realmente gosta de pegar o material, imprimir, fazer ali os apontamentos, as anotações, saber o que a gente vai estudar nesses caminhos, e você vai ganhar ainda, né, mais 2 temas exclusivos, que a gente não vai ver aqui ao vivo, mas que estão nessa apostila. Então eu tenho certeza que você vai ter um aproveitamento assim imenso. Então, se você quiser adquirir essa apostila, aí embaixo do vídeo você vai ver um botão, é só clicar e você vai poder fazer a aquisição da sua apostila. Dentro de, no máximo, 24 horas, você vai estar recebendo essa apostila direto no seu e-mail. Quer dizer, um arquivo em e-book, onde você vai baixar, pode imprimir e ver no seu tablet, vai ser perfeito. Então, esse é o material, né, do curso. Caso você queira adquirir, eu aconselho, né, que adquira, porque realmente é muito enriquecedor para você e para a sua experiência. Ali tem vários textos, a apostila está com quase 200 páginas, então é muito material, é muita coisa, né, muito estudo, tem muita coisa complementar, que a gente vê, não dá para falar tudo, né, no curso, não dá para falar tudo, a gente fala aquilo que é bem essencial para que você exercite, para que você pratique, leve para o seu cotidiano, mas a apostila você tem isso que você pode guardar para o resto da sua vida, poder consultar quando você quiser, escolher uma prática no dia, ler aquele texto, fazer sua meditação. Então, você tem um aproveitamento ainda mais aprofundado. Então, fica a dica para você que quiser comprar e essa apostila para ter um maior aproveitamento desse curso. Para a próxima aula, nós vamos ter 2 temas, a realidade espiritual e a ilusão material e a referência interior infinita. Então, anote na sua agenda e não esqueça. E eu te agradeço infinitamente por estar aqui comigo. Assine nosso canal, tenha acesso à próxima aula e muito mais. Conheça nosso site www.auditoriodaalma.com.br.